Oi, gente, tudo bem com vocês? De um tempo pra cá, Deus tem me mostrado que se a gente pegasse muitas pessoas e perguntasse: você morreria por Deus? Algumas delas, ou a grande maioria, responderia que sim. Mas e se a gente mudasse essa pergunta? Você viveria por Ele? Você jejuaria por Ele? Acordaria de madrugada por Ele? Sairia da sua zona de conforto por Ele? Iria para outro país ou para outra cidade sem internet por Ele? Você faria isso por Ele? Será que a gente, da mesma forma que a gente morreria por Cristo, a gente também viveria por Ele? E se sim, por que a gente ainda não vive assim? Nos dias de hoje, a gente já entendeu aquele versículo que fala que morrer por Cristo é lucro. Mas e se a gente continuasse lendo o que aqueles versículos falam? Vamos comigo? Filipenses 1, do 21 ao 30. Diz o seguinte: pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que ele tem feito por meu intermédio. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos, pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Isso que nós acabamos de ler foi a Epístola aos Filipenses que Paulo escreveu. Podemos concordar que Paulo não estava vivendo dias fáceis. Afinal, ele estava preso. Mas ainda assim, a gente não vê ele reclamando dessa situação. Muito pelo contrário, ele escreve essas cartas às igrejas para poder incentivá-las a buscar mais de Cristo, que viver uma vida sacrificial por Cristo vale muito a pena. E lendo tudo isso, eu parei para pensar, será que nós nos escondemos através de uma vida rasa com Deus? Onde nós passamos muito tempo na igreja, servimos em vários ministérios, dedicamos todo o nosso tempo, nosso talento, em tudo o que precisarem lá dentro. Mas a gente não dedica nem 1% desse tempo no nosso secreto com Deus. Na leitura da palavra, na hora de orar, na hora de fazer mais por Ele, sabe? Não só fazer pela igreja, mas fazer por Cristo mesmo. Agora nós vamos lá para Romanos. Em Romanos 12, 1, 2, diz o seguinte: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. E pensando nisso tudo, eu resolvi viver mais de Deus, porque eu também era uma dessas pessoas que responderia que com certeza morreria por Cristo, mas não me sacrificava por Ele, não jejuava, não negava o meu sono para orar, passava muito mais tempo no celular do que com Ele. E eu quero te convidar a mudar isso. Já faz um pouco mais de uma semana que eu tenho acordado às 3 horas da manhã para poder orar e tem sido tão bom. Nos primeiros dias, eu estava com muito sono e eu orava do jeito que dava, naquela luta, sabe, né? Mesmo levantando e indo para a sala para orar, eu ainda assim ficava muito sonolenta e não conseguia orar direito. Depois de uns 3 dias, eu comecei a ir e a me deixar mais sensível para o que Deus me direcionasse para orar. Junto disso, eu comecei um jejum.
cortei o doce, que pra mim é uma coisa muito difícil. Afinal, eu trabalho 3 vezes por semana em uma padaria. A padaria tem muitos doces. Mas quando eu menos esperava, o Senhor mandou uma pessoa para falar comigo sobre todas as coisas que eu estava orando, até as que eu achava mais bobas. E te confesso, isso me deu muito mais ânimo. Eu voltei para casa querendo fazer muito mais por Deus. Eu vi ali que o que Deus faz é perfeito e que Ele nos vê, Ele nos ouve, Ele conhece o nosso íntimo. Mesmo sendo um Deus tão grande, que fez tudo e todos, Ele ainda assim é um pai que se importa com os seus filhos e que não perde tempo em abençoar aquele que está na sua presença. Eu espero que com esse vídeo eu possa ter te trazido um pouquinho que seja a mais de ânimo para poder querer viver mais de Deus, para querer sair da sua zona de conforto pelo único que é capaz de aliviar o seu coração e te trazer paz nos dias turbulentos. E para finalizar e te dar ainda mais ânimo, eu vou ler agora Isaías 40, do 28 ao 31. Então vamos lá. Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Se esse vídeo ele te abençoou e te trouxe um pouquinho que seja mais de ânimo, manda esse vídeo para um amigo e faça como eu faço com as minhas amigas. Nós combinamos um emoji para mandar no nosso grupo quando a gente acorda de madrugada para orar. Assim nós sabemos que além de não estarmos sozinhas, porque Deus está conosco, tem algum amigo nosso que também está acordado ao mesmo tempo que a gente, orando também com a gente. Que você possa sair da sua zona de conforto e viver muito mais de Deus sobre a sua vida. Até a próxima!